Mensagem dia 23/10/2000. Como conquistar o amor de Deus. Primeiro deve olhar seus erros consigo mesmo e em seguida limpar não só por fora, mas também por dentro. Sim, porque quem espera uma visita importante para tratar de tais assuntos, a sua casa é arrumada, tendo flores lindas na mesa da sala, para que a visita fique satisfeita com a sua presença. O Criador fez tudo isto melhor para seus filhos, pois ornamentou toda a terra e a deu de presente a cada um que vinha nascendo. A nenhum negou o que é seu, mas tudo dá de presente. Vejam, meus irmãos, que ele é o primeiro a nos agradar, dando tudo o que tem, até seu único filho Jesus. E entre os dois colocou uma joia preciosa que se chama Maria, pura e imaculada, a qual também ofereceu o seu corpo para nos ajudar, trazendo até nós Jesus. Vejam, irmãos queridos, que a ajuda primeiro veio de cima para baixo e não de baixo para cima. Se quiseres reconhecer esse que veio para nos resgatar, então ofereças a ele todo o teu corpo e pares de fumar, beber e de outros vícios, porque uma fonte não pode estar contaminada, pois esta água não servirá para ser servida. O coração é a maior fonte e é nele que Jesus gosta de estar. Mas para isso acontecer, ele tem que estar todo limpo, e esta limpeza depende de cada um de vocês, irmãos. Larguem tudo que vem e que não agrada a Deus. Por exemplo, Deus não entra nos lugares onde tem jogatinas e nem em casas de prostituição, pois no meio de qualquer escândalo quem está é o seu inimigo. A certeza de que ele pode estar é em vosso lar, onde há respeito em tudo, no comportamento, nas conversas, no tratar bem os seus semelhantes e, acima de tudo, onde há muita oração. O rosário é indispensável. É uma arma poderosa que pode afugentar toda obra maligna. Depois de tudo isso, então, procurar ir à Santa Missa para participar do banquete. Todos estes gestos são os que mais agradam a Jesus. Ricos são todos aqueles que vêm caminhando por esse caminho. Não há necessidade de se ter muito dinheiro, a não ser o suficiente para seu sustento. E isto pode. Só não pode é pôr o seu coração nas coisas materiais. Quem vem fazendo isto está longe do Senhor, o Salvador da humanidade. Judas, por ser ganancioso, andava junto, mas era ele quem cuidava da bolsa. Hoje são milhões que continuam no mesmo sistema, e estes só desagradam a Deus, porque onde tem muito dinheiro, existe muita injustiça, fome, guerra, tumulto, fraude, morte, sequestro e aborto. Agora já não mais se trata de deixar herança para os seus filhos, mas o que deve ser feito é somente agradar a Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ananias. Essa mensagem, vocês veem a data dela, ano 2000, com o título Como Conquistar o Amor de Deus. Deus sempre deixou muito claro isso, né? Que não precisa muito para conquistar o amor dele. Basta ser fiel para ele, ser sincero com ele, né? Entregar seu coração a ele. E a misericórdia dele é tão grande que ele não deixa te faltar nada. Sendo obediente a ele, sendo carinhoso com ele, né? Sendo honesto para ele, ele retribui muito mais do que a gente dá para ele. Muito mais, não tem comparação. E ele não deixa ninguém na mão. Triste das pessoas que pensam, né, dessa forma. Deus me abandonou, Deus esqueceu de mim. Deus não esquece de ninguém. Nós é que deixamos ele de lado. Nós é que não o buscamos. Então, a gente conversando assim em família sempre, né, com os amigos, os assuntos são sempre os mesmos, né? A gente procura se manter firme nessa palavra, nessa obra, e a gente vê que as coisas vai mudando, né? Aos pouquinhos vai mudando. Principalmente quando
o esteio da família não está mais entre essa família, né? Quando um pai, um avô, um bisavô, né? Aqui nós temos o nosso exemplo aqui desse amado profeta, por 5 anos, né? Tão pouco tempo, e as coisas começam a desandar, começa meio que... Então nós precisamos manter o pé firme no chão. E aqui em Taquaras tem outras famílias que a gente conhece, né? Que o esteio faltou, tudo desandou. Aí começa a botar as manguinhas de fora, começa a perceber que, começa a empinar o nariz, né? E começa a fazer coisas que nunca fizeram, quando aquela pessoa estava presente. Respeito, né? Aquele pai, aquele avô, aquele bisavô. Mas e a Deus, meu Deus do céu, que está acima disso tudo, e vê tudo. Que o nosso pai, eu vou puxar pelo nosso pai aqui, né? Uma pessoa muito amada, eu tenho certeza, não só pela família Conceição, né, a família dele, mas por muitos de vocês que o acompanhavam, que conheceram ele pessoalmente, amavam ele, né, como um ser humano, como um guia, como um instrutor, como um profeta, tinham esse respeito por ele, né? Mas Deus está acima dele. E Deus, muitas coisas ele não via, né? Mas Deus vê tudo. Como mudar as atitudes nossas agora, depois que ele não está mais aqui presente? Agora ele está numa situação que ele está vendo também até o que a gente faz aí, às vezes escondido, né? Temos que crer nisso, que ele está onde está, ele também vê. Imagine a desilusão dele, a decepção. Principalmente se for sangue dele ainda, né? Então, quantas pessoas se iludiram com as coisas do mundo, abandonaram a igreja. Primeiro passo que faz é abandonar Deus, como se Deus é culpado dos nossos erros. Não vem mais para a igreja, não vai assistir mais uma Santa Missa, né? Abandona, deixa Deus de lado, como se Deus fosse o culpado. Então nós precisamos, como conquistar o amor de Deus? É amando Ele, pondo Ele acima de tudo e de todos. Nós precisamos fazer dessa forma. Sempre que acontece algo ruim em nossa vida, é para um bem maior. Podem ter certeza disso. A gente passa por tribulação, mas precisamos manter o pé firme. Pode ter certeza que depois virá coisas melhores. O inimigo, ele também nos testa, né? Ele tenta se infiltrar e destruir algo que já foi criado com tanto carinho, com tanto amor, que é a união de uma família. O inimigo, ele quer, de todos os meios, destruir família. Nós temos presente aqui hoje um amigo que, bem dizer, perdeu a família por querer honrar a Deus, por se manter firme, mas que mantenha-se firme. Mantenha-se firme, não dê o braço a torcer. E o inimigo, ele é astuto, ele vai de todos os meios, né, mexer com o nosso emocional. Tentar fazer a gente entender que está errado o caminho que estamos trilhando. E não está. É impossível, né? O inimigo é tão astuto que ele se põe como um mensageiro de Deus, como Nossa Senhora, e as pessoas às vezes caem nessa conversa, né? Mas conversando também com algumas pessoas da obra que vêm trazer para a gente, né, problemas assim nessa altura do campeonato aí, que não poderia mais pensar de forma diferente. Não dá para pensar só com a emoção, tem que pensar com a razão também, né? Então, se é algo que está distorcendo a Sagrada Escritura, se está distorcendo o que está nas mensagens, não pode ser Jesus, não pode ser Nossa Senhora, não pode ser nenhum anjo, nenhum santo, não pode. Tem que ser firme nisso, gente. Não dá para aceitar algo que venha a propor para a gente coisas contrárias que está aqui nas mensagens, né? Eu falando com uma pessoa, eu disse, seria fácil de entender, de aceitar, se hoje eu dissesse, né, eu, que estou recebendo mensagens também, e fosse tudo mensagem bonita, vamos dizer assim, vamos supor, né, eu teria que aceitar que não é verdade, eu estou errado, que a palavra de Deus é uma só, não é duas. Ele disse, acabou, encerrou, não tem outro mensageiro, ele é o último profeta, foi o último. Mas Deus é misericordioso. Não, mas Deus é misericordioso, mas não é mentiroso, não tem duas palavras. Isso vem para confundir a cabeça das pessoas. Então, quando nos tratam como radicais, né, como turrões, esqueça isso também, não caia nessa conversa. Estão querendo mexer com o nosso emocional. Não existe um outro caminho
para distorcer o que já foi escrito pelo profeta, o que está na Sagrada Escritura, tanto que quando ele recebia as mensagens, ela só era autorizada para divulgação se passasse por cima da Sagrada Escritura, né? Ele botava a folha ali e pedia a confirmação, está correta, tá? E algumas vezes não estava correta. Então nós sabemos que ele é um enviado de Deus, foi, né, um enviado de Deus, esteve aqui no nosso meio por 45 anos, recebia mensagens diárias, falava com Jesus a todo momento quando precisava, mesmo assim o inimigo se metia no meio. Imagina no nosso meio, então, se ele não vai fazer o que ele quer. Então nós precisamos ter esse discernimento, temos que ser inteligente também. Eu não posso cair nessa conversa que agora eu estou ouvindo Nossa Senhora, eu estou ouvindo Jesus. Ele falou, o último, tu és o último enviado meu. Então é o último, pronto, aceite isso. O inimigo ele vai usar de todos os meios para confundir, como já confundiu a cabeça de tantos aqui na obra, afastou da obra, tirou do caminho. Está certo isso? Pessoas que já tinham mudado o seu estilo de vida, estavam caminhando corretamente, voltaram a se lamear, porque caíram nessa conversa que Jesus, Nossa Senhora, está falando com eles também. Tem mensagem lá, contrariando essas mensagens. Então, que Jesus é esse deles? Que ele para um profeta vai mandar mensagem, depois para outro vai mandar contrariando aquilo que ele mesmo mandou escrever? Não pode, gente, não pode. Tem que ser um pouquinho mais inteligente também, né? O discernimento Deus deixou para todos nós. Quando teima nisso, quando a pessoa é teimosa e fica teimando, batendo nessa mesma tecla, é aí que o diabo vai pegar. Porque ele está vendo que a pessoa concorda. Se deixou aqui a família Conceição e tantos que estão pelo mundo inteiro espalhados com esse discernimento para ajudar um ao outro, com palavras, com conselhos, mas não querem ouvir, né? Por orgulho, por soberba, não querem ouvir. Não querem dar o braço a torcer e entender que isso não pode ser verdade. Se isso for verdade, como muitas pessoas nos trazem aqui, então o santuário é uma mentira. Então o profeta foi uma ilusão. Então essas mensagens todas são mentirosas. A Sagrada Escritura é outra mentira. Poxa, não está tão difícil de entender isso. Ah, mas eu escuto, Jesus está falando comigo, é Nossa Senhora. Não é. Está ouvindo a voz do inimigo. Mas como é que tu pode falar isso? Se for de Deus, ele diz, né, se for contra nós, não pode ser a favor de nós. E se for a favor de nós, não pode ser contra. Então, se o assunto não bate com as mensagens e não bate com a Sagrada Escritura, é o inimigo de Deus que está presente. É ele que está se infiltrando na conversa com a pessoa e está fazendo de novo bagunça, como sempre fez. Ele quer que a pessoa faça papel de palhaço, que faça papel de ridículo para os outros, que os outros fiquem falando mal, que os outros fiquem rindo pelas costas. É isso que ele quer. Ele não se contenta só em destruir um lar, não. Ele quer destruir a pessoa ao extremo, né? Que a pessoa não valha mais nada para ninguém. É isso que ele quer. Então, meu Deus do céu, acho que está muito claro isso na minha mente, eu acredito que na mente de muitos dos meus irmãos, se não de todos, que essa situação não pode acontecer. Não pode acontecer. Um casamento que foi encerrado, foi encerrado. Não tem como unir novamente com outro casal, não pode. Ah, mas aí naquela época do profeta foi permitido, tal fulano está falando. Aquela época do profeta era o profeta. Nós não somos profetas, nós temos que acompanhar aquilo que está escrito. Se você não acredita que quando ele falava com Deus, Deus permitiu ou não permitiu, daí o problema é seu. Mas o que passou, que já foi feito, foi feito. Nós precisamos manter a casa em pé desse jeito como está, né? Aqui nessa mensagem, Ananias fala: a nenhum negou o que é seu, mas tudo dá de presente. Vejam, meus irmãos, que ele é o primeiro a nos agradar, dando tudo o que tem, até seu único filho Jesus. E entre os dois colocou uma joia preciosa que se chama Maria, pura e imaculada, a qual também ofereceu seu corpo para nos ajudar, trazendo até nós Jesus. Vejam, irmãos queridos, que a ajuda primeiro veio de cima para baixo e não de baixo para cima. Então Jesus o tempo todo está pronto para nos ajudar, mas nós precisamos aceitar que Ele quer nos ajudar e não nos impondo, não achando que o que eu tenho que fazer tem que ser feito e pronto. Na minha cabeça isso está muito claro, está muito forte. Então eu sei que a gente passa por tribulações, eu sei, eu procuro entender.
que tudo que a gente passa é privações, né? Nós temos que passar por isso. Quando lá em 2015 o pai me chamou e pediu para que eu ajudasse ele a administrar aqui a obra, eu não achei que ia ser tão pesado como está sendo, né? Que também eu não imaginava que ele ia partir. Eu estava na suposição de ajudá-lo, né? E não assumir. Então, quando é colocado alguém para assumir um cargo, se essa pessoa não assumir o cargo, ela tem que ser tirada, não tem? E se assumir o cargo, muitos não querem que faça o papel que tem que fazer. É complicado isso, né? Bota um cachorro lá para cuidar da casa, o cachorro morde primeiro que entra estranho. A culpa é do cachorro, mordeu, mas quem botou o cachorro para cuidar? Assim botam a gente para administrar uma obra dessa e a gente tem que falar a verdade. Quando fala a verdade, a maior parte, eu não tenho nada a ver com isso. Foi ele que falou, é ele que está falando, não tem nada a ver com isso. A obra é uma obra ou não é? Essa comunidade é uma comunidade ou não é? Então tem uma frente para falar, mas é uma comunidade inteira que tem que pensar da mesma forma. Eu imagino que deveria ser dessa forma, né? Então depois afastam a gente de certos lugares, depois a gente não pode já, um lado está com cara feia, um lado não quer mais nem olhar para a gente, porque a gente tem que falar a verdade. Mas que seja feito dessa forma, né? A verdade tem que ser dita. É como eu estou falando, acontece tudo isso para algo maior, algo melhor, podem ter certeza. Depois tudo vai melhorando, mas precisamos manter os pés firmes no chão. Não pode ser modificado nada. Um assunto gravíssimo também, que acontece aqui no santuário, não sei por que as pessoas se deixam levar por esse lado, mas é a traição para Jesus das pessoas com o adultério, né? Com a pedofilia, com o desejo carnal. Isso é muito sério, gente, isso não é brincadeira. Assumir qualquer cargo perante uma comunidade, mas por trás vive se lameando, não pode acontecer isso. O julgamento a gente sabe que é de Deus, mas quando a gente sabe, a gente precisa puxar a orelha, precisa chamar a atenção. O casamento da gente é uma consagração. Ali no altar é dito, né? Passa a ser um corpo só. Mas a consagração de um frei, a consagração de uma irmã também é algo muito sério, se não mais sério ainda do que um casamento. Se manter casto, se manter puro para Deus. Como por trás viver nesse maldito de celular, buscando coisas podres, buscando só algo que não presta, envergonhando a própria roupa que está usando. Então isso é muito sério e estão levando para o lado da brincadeira, parece isso daí, né? Isso é algo que deveria jamais acontecer. Nós buscamos aqui viver de uma forma conservadora. Que conservadorismo é esse? Se esconder atrás de uma roupa, mas por trás está se lameando. Está vivendo numa podridão só. Mas então não existe perdão? O perdão sempre existiu. Lembrem vocês que uma vez foi afastado daqui uma pessoa que tomava a parte do altar por viver de uma forma errada, uma forma podre também, usando batina ainda, né? E Jesus falou o que para o profeta? Se ele voltar arrependido de tudo que já fez, receba-o de braços abertos. Arrependido de tudo que fez. Arrependimento é nunca mais voltar a fazer aquilo que fez, gente. Não é dizer eu estou arrependido, mas se mantém no mesmo lodo. Meu Deus, que coisa difícil de as pessoas entenderem isso. Isso está acabando aqui com a gente. Dizer assim, mas eu não quero incomodar a obra, não quero atrapalhar, mas só está atrapalhando. Só está nos incomodando. A minha diabetes não abaixa mais. Por quê? Porque o meu emocional não consigo mais controlar. Só se a gente pudesse pegar igual um filho pequeno, né? Pegar uma cinta e então chicotear, mas bater mesmo, para entender através de surra. Porque, meu Deus do céu, que cabeças ocas são essas pessoas. E dizer assim, mas tu pode provar? São tão inocentes, ou são tão burros, Deus que me perdoe, né? Das palavras. Daqui a pouco eu estou xingando todo mundo, né? Mas é verdade, né? São tão inocentes ou tão burros que usam essa rede social e aí está aí a mostra para todo mundo ver. Está ali, que prova mais do que essa querem. Se está ali para todo mundo ver o que está acontecendo.
Então, pelo amor de Deus, gente, vamos agir de uma forma mais séria. Vamos tratar aqui o santuário com mais seriedade. Isso aqui é sério, não é brincadeira não. Nós vamos ter que responder pelo que a gente está fazendo aqui no santuário. Por isso que a gente proíbe certas pessoas, pede para que tire roupa, pede para que não venha mais. Aí, mas vocês não podem fazer, vocês estão ofendendo. Como que não podem fazer? Mas Jesus nunca fez isso. E quando ele chicoteou aquele povo lá no templo? Ah, mas aí foi Jesus, mas ele passou esse santuário para a gente cuidar. Se a gente permitir, vai virar bagunça aqui dentro. Mesmo do jeito como a gente é, como dizem, né? Que eu sou duro, que eu sou falador, que eu sou turrão, que eu sou radical, que eu falo demais. Mesmo dessa forma, ainda estão tentando se infiltrar aqui dentro, pessoas que não podem. Imagina se a gente abrir a mão. Como vai ficar isso? Então nós precisamos nos unir cada vez mais, precisamos seriedade, obediência a Deus, sinceridade para Deus. Como conquistar o amor de Deus? Sendo sincero com Ele, sendo verdadeiro para Ele.